Um, dois e já. Tá valendo. Então, beleza, pessoal. Hoje é a aula do dia 8 de setembro, né? É a terceira aula e última que a gente vai ver dessas ideias gerais da economia e que são as partes da economia que mais comunicam com a administração, tá certo? Então, aproveitei essa quebrada aí de cronograma que o feriado deu para a gente para poder pegar 3 aulas do mesmo assunto, né? E é onde a gente chega mais perto da administração. Aí, nas aulas da semana passada, né, só para relembrar aqui rapidíssimo, né, eu tinha falado com vocês que a economia parte do princípio da escassez, tá bom, gente? O nome tem que ser esse, né? Princípio da escassez, que é aquela ideia de que não é possível que todo mundo tenha tudo o que quer sempre do jeito que quer, né? Então, não tem condições de produzir tudo para todo mundo, é da forma que todo mundo quer. Ok, então a economia vai tratar não do gerenciamento da riqueza, mas do gerenciamento da falta, né? Então nós temos que organizar porque para que falte menos, né? Mas que vai faltar, vai faltar. E aí, o que eu falei com vocês no final da terça passada e na aula da quarta passada quase toda, né? Como organizar essa disputa? Porque vai haver uma disputa, se não tem para todo mundo, vai haver uma disputa. Aí, primeiro, nós falamos do capitalismo, que é um sistema que não organiza nada e deixa que cada um se vire para conseguir a maior parte dos recursos para poder atender o que quer. Né? E aí é o capitalismo por ele mesmo, né? Que as pessoas vão disputar mesmo a forma que elas vão conseguir ter acesso a esses recursos, beleza? E passamos para a quarta-feira passada para falar dos formatos, aí na verdade são 2 em 1, né? As outras alternativas para poder organizar essa disputa econômica pelos recursos. Uma delas é o comunismo tradicional, né, que a gente chama aqui na economia de economia planificada, ou seja, você tem um plano para tudo, né? Economia centralizada, porque você tem uma central, assim, um lugar ali onde as pessoas planejam tudo, como distribuir esses recursos para todo mundo, né? Aí falamos aí das experiências que aconteceram no passado, falamos da União Soviética, e passamos por aí tudo, e depois viemos por um sistema que é intermediário, que é meio do caminho, que é um pouco liberado, cada um por si, e é um pouco planejado, que é um pouco organizado, que é onde estão aí a maioria dos países, né? Tirando os extremos, né? A maioria dos países, se pegar a Europa Ocidental, assim, que deu mais certo, né? Uma Alemanha, Suécia, aqueles países do norte da Europa, né? Não vou falar de Portugal, Espanha, Itália, porque eles não são os exemplos assim, né? O exemplo dos que deram mais certo. Matheus, a gente tinha falado, né, no passado, né? Tinha falado de União Soviética, daqueles países todos ali do leste europeu, como economia planificada, centralizada. Hoje, nós temos aí Coreia do Norte, que é bastante planificada, Cuba, que é saindo da planificação, Cuba já liberou muita coisa, mas ainda tem um certo planejamento. A China, que parece que não, mas ainda é uma economia planificada no geral, ela liberou alguns setores para funcionarem livremente, mas isso é de acordo com o plano geral, né? E depois eu passei, por exemplo, que é o intermediário, né? Que acaba sendo os países aí que conseguiram um sucesso nisso aí, né? Principalmente os nórdicos, viu, gente? Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Aí o Yuri está falando da Alemanha, né? Um pouco planejar, alguns setores planejados também, e são aqueles que conseguiram ter algum sucesso econômico com isso, tá certo? O Brasil segue esse sistema híbrido, meio do caminho, né? O Brasil segue esse sistema híbrido. Nós temos alguns setores
que são muito planejados, né, e outros setores que são liberados. E a discussão que a gente tem no Brasil é para qual lado que a gente vai, se a gente vai mais para liberação capitalista ou se a gente vai mais para organização, né, centralização, planejamento da economia. Né? Uma das discussões que estão acontecendo aí hoje em dia é essa, né? Se o Brasil vai continuar em cima do muro, né, ou se ele vai caminhar mais para um lado de planejamento ou mais para um lado de liberação, tá certo? E aí nós fechamos essa parte do assunto. Hoje, pessoal, nós vamos falar, né, de um assunto que tem muito a ver com o funcionamento das empresas, né, que é o que todo mundo já ouviu falar, que é a lei da oferta e da demanda. Tá certo? Aí todo mundo escuta falar, né? Ah, quanto mais tem oferta de uma coisa, mais barata essa coisa vai ficar. Quanto menos tem oferta dessa coisa, mais cara essa coisa vai ficar. É verdade? É. Né? Mas isso não é tudo, tá bom, gente? Isso não é tudo. Tem muito mais coisa acontecendo. Essa ideia é certa, né? Só que tem muito mais coisa acontecendo. E interessa para a gente saber também por que acontece assim. Né? Por que as coisas mais raras são caras e as coisas mais comuns são baratas, né? Por que isso funciona assim? Ok? Então, gente, nós vamos ver as duas coisas separadamente hoje. Tá? Aí a pessoa fala, lei da oferta e da demanda, lei da oferta e da procura, que dá no mesmo, né? Falar a mesma coisa, né? Oferta e demanda e oferta e procura, dá no mesmo. Né? Nós vamos separar as duas coisas. Primeiro, a oferta, né? Por que as empresas, por que os produtores oferecem, fabricam uma coisa e oferecem para o mercado, a gente vai ver primeiro isso, e depois nós vamos ver a lei da procura, a lei da demanda, tá certo? Por que as pessoas querem algumas coisas. Quando a gente vê os dois separadamente, é muito simples. Né? É muito simples a gente entender. Aí, quando a gente junta os dois, continua simples também. Tá certo? É uma matéria simplesinha, mas para quem está dentro de uma empresa, como nós estamos aqui, né? Nós estamos vendo a administração, isso, isso é muito importante para nós, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui, então, de onde nós paramos. Vamos começar aqui, então, ó, a demanda. Por que as pessoas querem comprar uma determinada coisa? Tá certo? Fatores que determinam a demanda, ou seja, procura. Então, vamos colocar aqui, ó. A procura de um bem, né? Por que as pessoas querem comprar uma determinada coisa? Tá? Como eu falei, gente, não tem segredo não, tá? Mas é, é, nós vamos só colocar no papel. Primeiro é o preço, tá certo? A gente vai querer comprar uma coisa se ela for acessível, se o preço dela for bom. Né? Se a coisa for muito cara, eu não nem procuro essa coisa. Né? Se eu for ver, por exemplo, uma Lamborghini, eu nem acho um carro muito especial, não. Né? É muito cara. Para praticamente todas as pessoas, não tem condições de comprar. Então, ok, eu nem vou procurar para comprar, porque eu não tenho dinheiro para comprar. É o quê? Deve ser mais de R$ 1 milhão aí, uma usada aí, né? A pessoa, para. Você não tem dinheiro para comprar a Lamborghini? Não tenho, Yuri, acredite se quiser. Estou te falando, viu? Pode acreditar. A mais barata, 1,2 milhão. Aí, João Vitor, acho que nem se eu ganhasse a loteria eu comprava, para ser bem sincero. Eu acho que é muito dinheiro, é muito dinheiro para uma coisa assim, sabe, para um carro, né? Agora, outro dia eu passei na frente de uma loja, tinha 3 paradas na porta, assim. Tinha 3 paradas na porta. E todo mundo na rua olhando e tal. Ah, que é isso? 2004, 2005? Ah, não, que é isso? Achei que era 2018, 2019. Não, 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 não. Comprar carro da cidade, não. Isso aí só dá problema. Tá fora da garantia já.
Imagina que loucura você dar manutenção num carro desse, tá louco, né? Ser rico para isso, né? Bom, mas pois é, né? Pra você mandar entregar para arrumar aí, depois você só passa o cartão, né? Mas é aquela história, gente. Uma coisa muito, muito cara, a gente não vai nem querer comprar. A gente não tem demanda para isso. Você tá louco? 2018, 2 milhões e 200. Não, obrigado. Aí o que que acontece, gente? Eu não tenho demanda para esse bem. Mais de 4, não vale, gente. Sinceramente, não vale, não. Não vale, não. Aí o que que acontece? Eu não tenho 4 milhões para pagar no carro, nem 2.200 e nem 1.200. Ponto. Então, eu não tenho demanda para esse bem. Entendeu? Eu não sou um consumidor por esse bem, né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar. O preço é muito alto, né? Então, aquela história, gente, lei da oferta e da demanda. O preço é muito alto, então as pessoas que não conseguem pagar esse preço, elas não têm demanda para esse bem, tá certo? Simples assim. Se eu tivesse uma fortuna absurda, sabe, dinheiro que você não consegue nem contar, talvez, não sei, talvez, entendeu? Mas pelo preço que existe hoje, para um carro desse, eu não tenho demanda. A maioria das pessoas não tem demanda para esse carro. Então, aqui, ó, o que que influencia a procura por um bem? O que que influencia as pessoas quererem comprar esse bem? A primeira coisa é o preço, tá certo? Tem coisa, por exemplo, que é tão barata que todo mundo pode comprar. Portanto, a demanda tende a ser alta, tipo um pãozinho, né? O bom de dar aula depois do almoço é que eu posso falar de comida, né? E aí ninguém vai ficar com fome, né? Quando eu dou aula à noite, eu começo a dar exemplo de comida, né? O pessoal vai perdendo o foco, assim, vai ficando e tal. Professor, vamos para o intervalo aí, que você não para de falar de comida. E aí costuma dar problema. Quando era presencial, então, o pessoal até pedia para eu parar, né? Mas você pensa bem, agora, 1h20 da tarde, eu posso falar de comida tranquilamente, que ninguém vai perder o foco aqui, né? Aquele pãozinho francês, pãozinho de sal, de padaria, né? Aquilo custa centavos, né? É tão barato, gente, que. Tá bom, Matheus. Tá bom. Tá bom. Registrado aqui. Registrada a informação. É, Aquilo ali é tão barato, gente, que qualquer pessoa pode comprar. Então, a demanda para um pãozinho francês, aí Davi pelo menos não vai querer comer o pão porque, né, tá no meio do almoço, né? A demanda por aquilo ali é muito alta, porque o preço é muito baixo. Quer dizer que eu quero comprar tudo que é barato? Não, não. Não quer dizer que eu vou comprar tudo que é barato. Mas tudo que é barato, talvez eu possa comprar. Entendeu? Então a demanda pode ser muito grande, né? Vai naquelas lojas de 99, né? 1,99, 2,99, 3,99, aquelas lojas de coisa baratinha da China, né? É, é, Como tudo ali é muito barato, né? A possibilidade, eu não tô querendo dizer que eu vou entrar lá e vou comprar de tudo, não, né? Mas tem a possibilidade de que eu compre muita coisa ali, porque o preço é barato, né? Então, essa é que é a ideia que eu estou querendo colocar para vocês. Eu não sou obrigado a comprar, né? Não quer dizer que eu vou comprar. Porém, existe a possibilidade de eu comprar porque as coisas são baratinhas. Você entra com a nota de 10 numa loja dessa, você enche a sacola, né? A possibilidade existe. Então, gente, é a primeira coisa que vai influenciar na procura por um bem, né? Se as pessoas vão querer comprar esse bem ou não. Se esse bem for barato, né? Pode ser que exista uma demanda maior por ele. Se ele for caro, a maioria das pessoas bate o olho ali, não, sem chance, né? E nem para ver o que que é. Então, primeira coisa é o preço, tá? Quanto mais barata a coisa, mais possibilidade das pessoas comprarem. E quanto mais cara, menos possibilidade. O preço sozinho é o que vai definir se as pessoas vão comprar ou não? Não, não é só o preço que vai decidir
né, se a gente vai comprar uma coisa ou não. Mas o preço é muito importante, por isso que ele está aqui em primeiro lugar. Tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, coloquei até, ó, o principal elemento, eu dei até uma moral aqui, ó, o principal elemento para definir a demanda. Tá certo? Se o preço não for bom, eu não vou nem comprar. Aí, olha aqui que legal, gente. Para nós que vamos estar dentro da empresa, né? Se eu vendo meu produto, se eu coloco para vender o meu produto por R$ 1, talvez eu consiga vender 1.000 unidades. Justamente por causa do preço, porque eu coloquei ele a R$ 1. Tá certo? Se eu subo o preço dele para R$ 2, eu já não vou conseguir vender 1.000 unidades. Eu vou vender 800 unidades. Então, quer dizer que 200 pessoas desistem de comprar o meu produto porque acham que R$ 2 é caro. Não, tá furando meu olho. Tá certo? Então, ó, o primeiro impulso assim para vender um produto é o preço dele. Se eu subo para R$ 3, se eu subo para R$ 3, eu vou conseguir vender 500 unidades. É o que você mais lucrou, né? Sim, mas aí depende muito, entendeu? Depende muito. Realmente é o que eu mais lucrei. Muito, muito bom. Quem comentou isso, hein? Quem que Não, comentou? mentira. O que você mais lucrou foi com R$ 2. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Ô, Yuri, você avançou uns 2 capítulos aí, mas você tá certo. Mas você tá certo, tá? O, o cálculo aí para o produtor, né? Para o produtor, ele vai procurar, dependendo de uma situação normal, né? Uma situação normal, ele vai procurar esse equilíbrio, né? Quando ele consegue vender mais com um determinado preço. Gente, vocês me dão só um segundinho aqui. Aí, gente, em uma situação normal, o produtor vai ter esse raciocínio aí que o Yuri teve. Quem mais falou? O João Vitor. O Yuri e o João Vitor tiveram. Você vai procurar, né, o maior valor que você ganha, né? O R$ 2, você consegue vender 800 unidades, faturou 1.600, né? Numa situação normal, viu, pessoal? Dependendo da situação, você vai preferir vender 1.000 unidades a R$ 1, né? Porque talvez, vamos supor, vou dar um exemplo bem bobinho, tá bom? Um exemplo bem bobinho, tá? Aqueles álbuns de figurinha, né? Principalmente aqueles álbuns de figurinha de campeonato brasileiro, nem sei se ainda está tendo, né? Mas chegava um momento, né, gente, quando faltava 6 meses para começar, 4 meses para o campeonato começar, né? Você pagava um valor pelo álbum, depois você começava a comprar as figurinhas para colar no álbum, né? Quanto mais chegava perto do campeonato, mais eles punham eles abaixavam o preço do álbum. Até quando começava o campeonato, era comum você ver vendendo, né? Compre 3 pacotes de figurinha e ganhe o álbum de graça. Por quê? O interesse deles não é ganhar dinheiro com o álbum. O interesse deles é vender as figurinhas, com maior quantidade de figurinha, melhor, né? Então, por exemplo, o preço, se esse gráfico aqui fosse de álbum de figurinha, é muito melhor para o produtor vender 1.000 álbuns, né? Porque você vai ter 1.000 crianças comprando figurinha igual uma alucinada, né? Porque o interesse é vender figurinha, não é tanto assim vender o álbum, né? Você vai ter 1.000 crianças correndo para comprar figurinha para preencher o álbum, entendeu? Então
jogo de azar, né, Matheus? 2 vezes, né? Na hora que você compra e na hora que você troca com os colegas, né? Que tem aquele bafo lá que você bate a mão, né? E para virar as figurinhas, né? Não, professor. Duas vezes, né? Aí você já mentiu. O bafo, ele é técnica. Hum. Tem toda uma coisa por trás ali, entendeu? Mas o pessoal que joga em cassino também fala que é técnica. O pessoal que joga aposta lá em cassino diz que é técnica também. Então é discutido isso, viu? Mas se vocês considerarem esse quadrinho que eu coloquei aqui, como se fosse, por exemplo, um quadro lá da editora, né, que faz os álbuns e as figurinhas, é mais interessante para eles vender 1.000 álbuns a R$ 1. Você ganha 1.000 vendendo um álbum, mas depois você ganha 1 milhão vendendo pacote de figurinha. Tá certo? E aí vai chegando a metade do campeonato, eles estão distribuindo o álbum, né, no sinal, na rua, né, para poder estimular a criançada a comprar mais figurinha. Tá certo? Depende da situação. Mas numa situação normal, gente, o raciocínio de vocês está certo. O melhor aqui seria você colocar R$ 2 no seu produto, vender 800 unidades e conseguir R$ 1.600. Seria uma situação normal. O raciocínio de vocês está certo, aí vocês estão de parabéns. Tá certo? Mas por enquanto, pessoal, né, ficando aqui na questão da demanda, né, vamos seguir vamos seguir a sequência aqui, né? Nos interessa saber o seguinte: quanto mais caro, menos pessoas vão querer comprar, ou seja, menor a demanda, menor a procura, né? E quanto mais barato, maior vai ser a procura por esse bem, né? Quanto mais barato, você vai ter mais gente querendo comprar esse bem, tá certo? Aquele exemplo que eu dei semana passada, ou na outra, não lembro, né? Na hora que nós tivemos aí o plano real, a economia do Brasil organizou, né? As pessoas começaram a ter um pouco mais de dinheiro na mão, isso em 1994, 95, né? Que muita gente saiu para comprar carro, muita gente que nunca tinha comprado carro antes e saiu para comprar carro. Era isso, você tinha o preço do carro ficou acessível, né? Então você tinha muita gente querendo comprar. Qual que era a solução das concessionárias? Aumentar o preço e aí menos gente queria comprar, eles conseguiam atender, tá certo? Então, essa é a primeira ideia que eu estou passando para vocês, tá bom? Quanto maior o preço do produto, menos o público está disposto a consumir, tá certo? Aqui, ó, Lei Geral da Demanda, mas vocês não precisam decorar esses nomes, não, mas é só entender essa lógica. Aqui, ó, o quanto o público valoriza esse bem, tá? Se as pessoas valorizam muito isso, né, tem gente que está disposta a pagar ali até R$ 5 por esse bem. Tem 10 pessoas que estão dispostas a pagar até R$ 5 pelo bem. Né? Para eles é muito importante. Para a maioria das pessoas, R$ 1 está um preço bom. Então, 1.000 pessoas comprariam o seu bem se ele for por R$ 1, né? Colocado para vender por R$ 1. Mas apenas 10 pessoas estariam dispostas a pagar R$ 5 pelo seu bem. E isso aí, gente, não é proporcional, não, viu? Eu tô marcando isso aqui para vocês, ó. De para R$ 2, o que eu fiz? Eu dobrei o valor, né? Eu subi 100% o valor. Mas as minhas vendas não caíram pela metade, elas caíram só 20%. Tá certo? Isso aí é no primeiro pulo. De para R$ 2 caiu 20%. Tá certo? De R$ 2 para R$ 3 a queda foi maior. Tá certo? R$ 300 aqui para 800 é 50, pouco menos de 50%. Eu não vou fazer essa conta não, viu, gente? Mas não é proporcional não. Tá certo? É só vocês entenderem isso por enquanto. O outro ponto que interessa a gente aqui, ó. Eu fiz até um gráfico aqui, ó. Quanto maior o preço, menos gente quer comprar. Tá certo, ó? Pelo preço de 0, infinitas pessoas querem. Olha a seta aqui para cima. Isso aí eu gosto da economia. A economia tem umas viagens, gente,
né? Pelo preço zero aqui, ó, infinitas pessoas querem comprar. Mas então não vamos entrar nessa viagem, né? Pelo preço de 3, 500 pessoas vão comprar. Ó. Pelo preço de 2, 800 pessoas vão comprar. Pelo preço de 1, 1.000 pessoas vão comprar. É aqui essa setinha verde. Ó. E pelo preço de 0, quer dizer, pelo preço infinito aqui, ó, 0 pessoas vão comprar. Tá certo? O ponto, pessoal, foi só para mostrar para vocês, né, o desenho do que eu falei. Taranã, taranã. Aqui, ó. Para o empresário, essa informação é extremamente útil, né? Qual preço o mercado está disposto a pagar pelo seu produto? Isso aí, gente, é uma coisa que todo empresário esquenta a cabeça para saber por isso, para descobrir isso, né? Qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelo meu produto? Tá certo? Não é tanto assim o quanto que eu preciso para ter lucro, não. Porque às vezes eu consigo fabricar, né, o produto por 50 centavos. Né? Eu consigo comprar os insumos, as matérias-primas, pagar meus funcionários, pagar aluguel, pagar tudo. E aí ainda ter um lucrozinho, né? Se eu fizer por 50 centavos. Mas aí eu poderia estar vendendo por R$ 1, gente. Né, e ter um lucro ainda maior, né? Então, a coisa que os empresários mais esquentam a cabeça é acertar o preço correto do seu produto, né? E aí você precisa saber o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Tá certo? Por você poder saber exatamente quanto é que você cobra, né? Pronto. O segundo elemento aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, deixa eu ver. Um segundo elemento, ó, que vai impactar no preço, gente, é o seguinte, ó. Eu tenho outros bens que podem substituir esse meu, tá certo? Aquelas outras partes ali, gente, depois eu volto ali, ele não é tão importante para a gente, não. Então, outra coisa que vai impactar, né, vai influenciar no quanto as pessoas querem comprar o meu produto. Né? Será que existe um substituto para o meu bem? Porque se tiver um substituto, as pessoas, e eu subir o meu preço, as pessoas vão comprar o substituto e não vão comprar o meu produto mais. Tá certo? Então vamos imaginar, por exemplo, uma coisa bem polêmica aí, gasolina. Né? Gasolina. O preço da gasolina vai subindo, as pessoas podem comprar álcool, né? A maior parte dos veículos, hoje em dia, vai funcionar com álcool ou com gasolina. Então, se a gasolina sobe demais o preço, as pessoas podem deixar de consumir gasolina e consumir álcool, que funciona também. Né? O preço do arroz, por exemplo, vai subindo. Tem muita gente que, na verdade, o arroz não. Mas você pensa, o preço do feijão vai subindo, tem muita gente que passa a comprar lentilha, né, que o preço às vezes está em conta, até grão de bico, outras coisas que conseguem mais ou menos substituir o feijão. Né? É, perfeito? É idêntico ao mesmo sabor? Não, mas quebra o galho. Aí é o que o pessoal chama de bens substitutos. Não precisa decorar isso para a prova, não, viu, gente? Mas vocês têm que entender que se um produto estiver caro demais, as pessoas podem comprar um substituto dele. Né? E aí, comprando o substituto, eles param de comprar o meu produto. Tá certo? Então, o que vai determinar se as pessoas querem o meu produto ou não? É o fato de existir um substituto para ele ou não, né? Então, se eu subir um pouquinho o preço, as pessoas já vão largar o meu produto para lá e já vão comprar o substituto. Né? Com comida, então, tem muito exemplo, né? Mas e a necessidade, professor? Vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Se você tem um produto substituto, você atende sua necessidade com o substituto, né?
Então, entendeu? Mas tem... Depende, só. Oi, pode falar, Yuri. Depende, pô. Depende do quê? Tipo o exemplo da gasolina. Tá. Quanto que tá a gasolina hoje? R$ 7? Tá tipo isso. Aí, por exemplo, você vai comprar álcool. Mas o álcool, ele é mais barato. Então, financeiramente, ele é mais vantajoso. Só que o benefício ao longo prazo, por exemplo, do seu carro, o álcool ele não vai ter a mesma potência da gasolina, por exemplo. Então, muitas das vezes, se você necessitar de exercer uma função muito alta do seu carro, por exemplo, se for uma pessoa que viaja muito, tiver que subir montanha, descer montanha, financeiramente é melhor você pagar a gasolina. Mas para o bem econômico do seu carro, ó, financeiramente é melhor você pagar o álcool. Mas para o benefício do seu carro, por exemplo, até com manutenção, depois de um tempo, é melhor a gasolina. Então, é substituto, mas vai te dar um prejuízo. Pois é, Yuri, você tá certo, mas o que que a gente está pensando? A gente está pensando em um momento só, assim, agora, tá certo? A gente não está pensando a longo prazo, não. Até porque a longo prazo tudo muda, né? Tudo muda. Por exemplo, esse exemplo que você deu, eu falei gasolina ou álcool, né? Aí você falou de desgaste e tudo mais, tem o gás natural também. Você coloca aquele cilindro lá, né, no porta-mala do carro, para o carro poder funcionar com gás, né? Mas aí, dentro de uns 2, 3 anos, isso prejudica muito o motor, né? Mas nós não estamos pensando para frente, não. Nós estamos pensando só na hora de consumir o produto, né? Aí eu chego lá no posto, eu olho o preço da gasolina, eu olho o preço do álcool, a gasolina deu um pulo aí, subiu o preço, eu vou lá e abasteço com álcool. Ou seja, a minha demanda, a minha vontade de comprar, ela depende do preço, tudo bem, né? Mas ela também, o que eu já tinha falado, o primeiro fator, que é o preço, né? Mas ela também depende do fato de existir um substituto ou não. Se eu vejo que tem uma outra opção lá para abastecer meu carro, que resolve meu problema ali na hora, né? Eu não vou querer comprar gasolina. Então a minha demanda para gasolina cai, minha vontade de comprar gasolina cai, porque eu sei que eu tenho uma opção ali na hora. Nós estamos pensando assim no curto prazo, né? Você falando que é temporal, né? É imediato. É imediato, porque se a gente for falar do longo prazo, aí nós temos outros assuntos aí Na que nós vamos falar. emergência. Não é emergência. Eu tô igual quando você tira uma foto, sabe? Você pegou aquele momento ali. Eu tô falando dentro de um momento, tá certo? Tô mostrando aquele momento lá para vocês, Ah, tá, né, entendi. Davi? Porque se eu for olhar para frente, aí a gente vai ter que trazer uns outros elementos aqui que ainda tá cedo para falar deles, tá certo? Que o Yuri até começou a falar, se tem muita necessidade pelo bem, se tem menos necessidade, isso aí são uns capítulos aí mais para frente, tá? Mas no momento vocês vão pensar o seguinte, é igual uma foto, você tirou uma foto ali, você está vendo aquele momento ali parado, tá certo? E aí é isso, eu vou ter demanda para gasolina, uma demanda X, mas se eu souber que tem um substituto, a demanda para gasolina não é tão grande, porque eu sei que eu posso quebrar meu galho ali com álcool ou com gás também durante um certo tempo, né? Então, se um produto tem substituto, a minha vontade de comprar ele é menor, porque eu posso comprar o substituto. Quer ver um produto que não tem substituto, que a gente tem que comprar ele, ponto, acabou? O sal. O sal não tem substituto, né? Então, a minha demanda para o sal, né? E a gente tem que ter sal na alimentação, né? A minha demanda para o sal, ela vai ser grande, né? Se o preço subir do sal, eu vou ter que comprar do mesmo jeito. E eu não tenho outro substituto, não que eu tenha ouvido falar, né? Uma outra coisa que eu possa substituir o sal ali na minha alimentação. Não tem. Então, o que que acontece, né? A minha demanda para o sal, olha que coisa, né? É um produto barato, né? Podem, Matheus, podem. Né? Não deixa ninguém ouvir isso, não, viu? Não deixa ninguém ouvir isso, não. Porque a gente precisa desse bem, né? Se o preço dele subir, a gente vai continuar comprando ele.
e a gente não tem o que substituir, a gente não tem como substituir ele. Né? Então, o impacto ali é pesado, é virar comerciante de sal. É isso mesmo, porque a gente... É outro fator aí, o açúcar já foi assim, João Vitor. O açúcar já foi assim. Né? Então, são dois fatores aí da demanda, né? O preço e a existência de um substituto que aí, por exemplo, no caso do sal, né, vão levando uma demanda lá para cima. As pessoas vão continuar tendo demanda do mesmo jeito. Né? Maria Eduarda, deixa eu ver aqui. Triste saber que o brasileiro está tendo que comprar substituto para proteína, que as coisas estão caras demais para a refeição tradicional. É isso mesmo. E aí, Maria Eduarda, só para complicar um pouco o assunto, né? Existem os substitutos bons e os substitutos ruins. Né? Então, nós não vamos entrar nessa. Sim, sim, que é a jabuticaba, que acaba sendo uma parente da uva, né? Nós temos um substituto, por exemplo, você trocar carne de boi por carne de porco, é mais ou menos parecido, né? Ou carne de boi por carne de frango. Adoçante, stevia, que é tipo açúcar, só que líquido, para adoçar café, stevia. Stevia é muito caro também. E se você substitui carne de boi por carne de porco, é mais ou menos a mesma coisa, um substituto, né? Mas um substituto parecido. Se eu vou substituir carne de boi por carne de frango, também é um substituto parecido, né? Ou por carne de peixe, também é mais ou menos ainda parecido, são carnes, né? Agora, se o preço de todos eles ficar muito alto, a gente começa a ter que substituir carne por soja, né? Por umas coisas assim bem diferentes, né? Aí é o substituto pior, né? Que aí você vai acabar trocando uma coisa, que é uma carne, não por outra carne, mas por uma coisa completamente diferente, né? Porque ficou caro demais, tá certo? Então, só para pegar um gancho aí no comentário da Maria Eduarda, né, que essa ideia de ter um bem substituto, né? Pode ser uns substitutos parecidos, mais bacanas, né? E podem ter uns substitutos piores, né? Que é você substituir carne por soja, a menos que você seja vegetariano, que aí você está fazendo isso porque você quer, aí tudo bem, né? Mas você fazer essa substituição porque o preço está muito alto, né? Já é uma substituição pior, né? Se você for carnívoro e está tendo que comer soja, né? Trocar por soja, aí é um pouco pior, né? Opa, Oi, Yuri. você comeu soja na sua merenda da escola na sua infância? Não, não que eu saiba. Não que eu saiba. O gosto eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Tá até aí uma sugestão boa, viu, Yuri? Voltar a consumir soja. Não acho ruim o gosto, não. Só que não é carne, né? Não, não é carne, é professor, mãe. Se você tá procurando carne e vai comer soja, você vai ficar meio revoltado da vida, né? Agora, você comer soja porque você quer, ou sabendo que é soja, eu pessoalmente não acho o gosto ruim, não. Tem bolinho de soja, tem não? Tem muita coisa de soja. Carnista. Ah, tá. Carnista. Eu tô falando carnívoro é mais para bicho, né? Carnista. Primeira vez que eu vejo. Primeira vez que eu vejo. Outra coisa aqui, ó, que vai ter impacto na procura, né? Ah, tá. Quando você caça e come. Ok. Ok. Bacana, Maria Eduarda. Bacana, viu? Obrigado pela informação. Bacana. Massa demais. Vou usar. Então, já fui vegetariano por um tempo, mas depois eu tive que voltar. É uma longa história. Gente, tô marcando aqui, ó, bens complementares. Bens complementares. O que significa? Não precisa decorar, não, viu, gente? É só vocês saberem que são coisas que influenciam no nosso desejo de compra, tá certo? Na nossa procura por um bem.
Bens complementares. Se você compra um carro, você vai ter que comprar gasolina depois, ou álcool, né? Ou gás natural, alguma coisa para fazer seu carro andar, tá certo? Então, por exemplo, se a gente vê que a indústria automotiva tá vendendo muito carro, o que que a gente pode esperar? O que que a gente pode esperar? A gente pode esperar que o consumo de combustível vai crescer também, porque você tem mais carros circulando nas ruas. Tá bom, gente? Vou dar um outro exemplo aqui. Camisa social, né? Camisa com gola, com botão, né? De preferência, camisa branca, né? Camisa social e gravata. Né? Muita gente compra camisa social para usar com gravata. Ou contrário. Gravata e camisa social, né? Se você compra gravata, você vai ter que usar como uma camisa social de gola, né? Então, quanto mais crescem as vendas de gravatas, mais vai crescer as vendas de camisa social, tá certo? Então, é o que eu estou chamando aqui de bens complementares. Né? Se tem um produto que é próximo do meu, né? O produto que você consome um junto com o outro, né? E eu vejo que o outro produto está sendo vendido, eu percebo que as pessoas vão querer comprar mais o meu produto. Então, se eu sou fabricante de camisas, só camisas sociais, né? Eu sei que quanto mais pessoas comprarem gravatas, mais pessoas vão querer comprar o meu produto. Né? A demanda pela camisa vai crescer porque o consumo de gravatas cresceu. Tá certo, gente? Então, vocês ponham uma coisa na cabeça, tá certo? O ketchup e mostarda, tá bom? Para pegar uma coisa mais simples, né? Muita gente vai colocar, onde põe ketchup, põe mostarda junto, né? E então a gente percebe que se aumentam as vendas de ketchup, muito provavelmente, né, o complemento ali do ketchup, normalmente o que vai junto com o ketchup é a mostarda, né? Então, é isso que nós estamos falando de bens complementares. São coisas que são consumidas juntas. Então, se existe muita demanda para comprar ketchup, vai ter muita demanda para comprar mostarda. Não quer dizer que é idêntico, não, viu? Mas uma coisa está ligada à outra. Então, podem pensar, ó, vocês estão falando de churrasco, pensa aí no arroz e feijão, sim. Né? Pense aí, por exemplo, picanha e carvão, né? Coisas que é aquele kit churrasco, né? Picanha, carvão, vinagrete, farofa pronta, né? Ou então os ingredientes lá, pimentão, uma cebola, né? O que a gente pica ali para fazer um vinagrete. Ok? São coisas que são consumidas juntas, né? Então, se existe cresce a demanda por uma, cresce a demanda por outra, tá certo? Mas o melhor exemplo para mim foi da Maria Eduarda, que é arroz e feijão. Pelo menos aqui no Brasil, né? A maioria das vezes a gente vai consumir os dois em conjunto, né? Então, uma alta demanda por arroz significa uma alta demanda por feijão. Ué, eu não tinha reparado, não. Eu não tinha reparado que eu falo sempre de churrasco, não. Olha só, né? Ó o inconsciente aí falando alto, né? Olha o inconsciente falando alto aí, ó. Pra vocês verem. Eu não acho ruim churrasco, não. Na verdade, eu gosto muito. Eu só não sabia que eu falava. Eu só não sabia que eu falava, né? É, mas é porque eu falava muito de estrogonofe, gente. Eu sou apaixonado com estrogonofe. E aí foi dando problema, né? Porque eu dou muita aula à noite, né? Principalmente à noite. Aí volta e meia eu ia falar de estrogonofe e aí acabava a aula, né? Acabava a aula, o pessoal já querendo jantar e tal. Eu pensei, não falar mais de estrogonofe. Eu botei isso na cabeça. Aí fui do estrogonofe para o churrasco, que também é muito bom. Também é muito bom. Se puder escolher, eu prefiro estrogonofe, né? Mas não podendo falar do estrogonofe, eu passei para o churrasco, tá certo? Então, ó, pensem em coisas que a gente consome junto. Arroz e feijão, como disse a Maria Eduarda, tá certo? A demanda de um
vai puxar a demanda do outro, né? Então, a procura por um vai aumentar a procura pelo outro. Tá certo? Então, já falei o quê, ó? Internet, computador. Muito bom, Matheus. Muito bom. Internet, computador. Muito bom. Muito bom também, Matheus. É difícil você pensar alguém que vai ter um computador, usar um computador, né? Normalmente, assim, todo dia, sem ter uma conexão com a internet. Claro que tem utilidade, claro que tem utilidade o computador sozinho, né? Mas a grande maioria das pessoas vai usar junto com a internet, né? Muito bom, Matheus, muito bom exemplo. Então, aqui, ó, já falei do preço, né? E a existência de outros produtos que são ou substitutos ou complementares, né? Produtos que a gente consome junto ou produtos que a gente pode trocar uma coisa pela outra. Tá certo? Isso aí dá impacto na procura que a gente vai ter pelo produto. A terceira, aí, isso aí, né? Já fica muito claro para a gente, a renda do consumidor. Quanto maior a renda do consumidor, mais ele vai querer consumir. Né? E aí ele vai querer consumir um monte de coisa. Né? Tá certo? Então, quanto maior a minha renda, mais demanda por produtos eu vou ter. Tá certo? Essa é fácil, né, pessoal? Essa é fácil. Só pegar aquele exemplo que eu dei do carro lá no início, o carro que custa 1 milhão, eu não tenho renda para comprar um carro desse, né? Então, pronto. O preço dele é muito alto e eu não tenho renda. São duas coisas separadas, mas que tem a ver uma com a outra. Se a minha renda crescer muito, 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 né, talvez eu compre esse carro, né, mesmo ele sendo muito caro, tá certo? Então, pense o seguinte, a minha demanda, minha pessoa, de vocês, do Brasil inteiro, a demanda que a gente tem está muito relacionada com o dinheiro que a gente tem, tá certo? Peguem o exemplo que eu dei aqui da época que a economia do Brasil estabilizou, né? Você passou a ter uma moeda estável para todo mundo, né? Muitos produtos baratos passaram a ser consumidos por pessoas que nunca tinham consumido, né? O iogurte, por exemplo, o iogurte foi uma febre, né? Que era uma coisa que o preço trocava, né? Subia muito rápido e mesmo você sendo muito pobre, você não consumia iogurte. Aí de repente estabilizou o preço, aquilo ali passou a custar centavos, né? A sua renda, mesmo que fosse pouca, ela era preservada, você não perdia esse dinheiro por causa da inflação e de repente o iogurte passou a ser uma coisa acessível, né, para a maioria das pessoas. Então, o preço do iogurte não mudou. O que mudou foi a renda das pessoas que passou a ser protegida da inflação. Tá? Eu posso dar exemplo de coisa cara, posso dar exemplo de coisa barata, mas o fato é que toda vez que aumenta a renda das pessoas, as pessoas vão consumir mais. Tá certo? Essa é fácil de entender, né, gente? Só com um detalhe, tá? Que é aquela ideia, vocês entenderem, não é para decorar, né? Mas tem coisas que a gente consome mais quando a nossa renda cresce e tem coisas que não faz diferença, não faz muita diferença. Então, por exemplo, arroz e feijão, né? Gente, eu compro eu como, né, uma quantidade ali da alta dos terrenos de imóvel, sim, as pessoas compravam terreno, né? Porque aquilo ali, o preço pode variar, mas o seu terreno está lá, né? Você não perdia o valor, né? Que o terreno estava lá. Muita gente, quando recebia algum dinheiro, comprava um lote, deixava o lote lá, porque era uma garantia de que você ia. Não, mas aí você está indo lá para o último capítulo do livro, Hermínio. Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Nós estamos na metade ainda, na primeira metade ainda, tá? O que eu estou colocando com vocês aqui em relação de renda? Nós vamos acabar chegando lá, viu, gente? Vários assuntos que vocês falam, nós vamos chegar lá.
mas nós estamos começando do início, viu? Podem ficar tranquilos, nós vamos chegar lá. Pensem, por exemplo, no arroz e feijão, né? Se eu dobrar o meu salário, gente, eu não vou passar a comprar mais arroz só porque eu estou ganhando mais. Arroz é o tipo de coisa que eu vou consumir aquela quantidade ali, né? Se eu tiver o dobro da minha renda, se eu ganhar na loteria, eu vou consumir aquela mesma quantidade de arroz, tá certo? Porque você não vai comer mais arroz porque só você está mais rico. Agora, por exemplo, viagens, né? É uma coisa que se eu ganhar muito mais dinheiro, eu vou consumir mais. Com certeza eu vou viajar mais, né? Se eu ficar milionário, então eu só vou viajar, né? Não vou fazer mais nada, né? A minha demanda por viagens vai ser enorme porque eu vou viver viajando. Mentira, tá? Estou só exagerando aqui, né? Mas vocês entendam, né, que alguns bens a gente vai consumir ele mais se a gente tiver mais dinheiro e outros bens não faz diferença. Se você ficar milionário ou não, a sua quantidade de arroz, de feijão, deixa eu ver outra coisa, de gás de cozinha, né? O gás que você consome em casa. Talvez, né? Você ficar rico, você vai gastar um pouco mais de gás, porque talvez você vai receber visitas, você vai fazer jantares aí para receber as pessoas, talvez você cozinhe um pouco mais. Mas não vai ser, não vai consumir muito mais, vai consumir um pouco mais, né? Vamos supor, internet, como alguém deu exemplo aqui, né? O Matheus deu exemplo aqui, né? Se eu ganhar muito dinheiro, talvez eu troque aí a velocidade da minha internet, mas vai ser um aumento, mas não vai ser um aumento tão grande quanto a minha renda. Se eu ganhar na loteria, gente, não quer dizer que eu vou aumentar 10 vezes, 50 vezes o meu pacote de internet. Eu vou aumentar um pouco, né? Eu vou chegar no limite ali, né? E ele não vai crescer tão depressa quanto a minha renda, né? Até porque não tem para oferecer, né, João Vitor? Eu vou comprar só aquelas que tem no mercado, né? Então, a minha renda pode crescer 10 vezes, que o meu consumo de internet vai crescer 2 vezes. Olha lá, não vai nem crescer 2 vezes, né? Não vou, até se eu ficar milionário, eu não vou ficar o dia inteiro vendo Netflix, né? Só porque eu posso pagar por isso, né? Então, entendam uma coisa, viu, gente? Algumas coisas eu vou consumir mais se a minha renda aumentar, outras coisas não vai fazer diferença. E outras coisas, olha que loucura, gente. O meu consumo vai até cair se eu ganhar mais dinheiro, né? O meu consumo vai até cair. Então pensa, por exemplo, carne de segunda, carne de terceira, né? Coisas assim mais os substitutos, né? Se eu ganhar minha renda crescer muito, eu vou comer só carne de primeira, né? Vou comer só carne de primeira e não carne de segunda, né? Frango, por exemplo, eu vou comer só se eu tiver com vontade. Eu não vou comer frango porque eu não estou conseguindo pagar o bife de boi, né? Então, estou falando numa situação normal, pessoal, só para amarrar aqui essa coisa da demanda, né? Numa situação normal, a renda vai. Depende, né, Matheus? Se for bem preparada, a carne de segunda tem o seu lugar. Se for bem preparada. Mas normalmente, né, numa situação normal, a carne de primeira ela é mais gostosa mesmo, mais fácil, né? Até mais fácil de fazer, né? Mas numa situação normal, pessoal, é o seguinte: quanto maior a minha renda, mais eu consumo, tá? De muitas coisas, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, pessoal, o cálculo aí que o pessoal do IBGE faz, né? Quanto maior o reajuste do salário mínimo, a prova, Yuri, é quarta-feira que vem, né? Que vai cair dia 15. Isso. Valeu, Pedro. Valeu pela ajuda. O pessoal do IBGE até faz a conta, tá? Quanto maior o reajuste do salário mínimo, maior vai ser o consumo de um monte de bens.
né? Maior vai ser o consumo de um monte de bens, né? E aí tem aquela discussão que a gente até falou aqui. No Brasil, o salário mínimo ele é menos do que o necessário. Isso, João Vitor, essa que é a discussão. No Brasil, o salário mínimo ele é menos do que a pessoa precisa para sobreviver. É menos do que precisa para sobreviver. E aí tem muita gente que faz, pô, por que não paga logo aquele valor que todo mundo precisa para sobreviver, que é em torno de R$ 3.000, e aí todo mundo vai consumir mais, né? Tem isso também, Hermínio. Tem isso também, é outra parte da discussão, né? Se você reajusta o salário mínimo, né, para um valor que é a necessidade de todo mundo, o consumo da população vai crescer muito, né? O comércio vai gerar muito mais riqueza, o comércio vai vender mais, a indústria vai ter que produzir mais, então essa riqueza vai ser distribuída para todo mundo, né? Vai ter um aumento de preço? Sim, João Vitor, no primeiro momento, até que as indústrias se reorganizem e consigam produzir o suficiente para atender essa demanda maior. Então, o salário mínimo vai subir de 1.000 e pouco para 3.000 e pouco, né? Vai triplicar, né, a renda na mão da maioria das pessoas, né? Claro que no primeiro momento a indústria não consegue atender, a inflação vai aumentar porque a indústria não consegue atender no primeiro momento, mas daí a uns 6 meses, um ano, não, você está certo, João Vitor, daí a 6 meses, um ano, a indústria já se adaptou e já consegue atender essa demanda nova e aí o preço volta para um patamar normal, né? Sim, o salário mínimo é muito maior. Sim, sim, pessoal. Mas o que que eu tô pontuando aqui para nós, né? Quanto maior a renda, maior o consumo, tá bom? Em geral, na maioria dos setores, quanto maior a renda, maior o consumo. Aí tem muita gente que defende essa posição que se a gente triplicar o salário mínimo, né, jogar o salário mínimo num valor que ele deveria ser, né, o consumo das famílias vai aumentar muito, o que é bom para a economia como um todo. Nós vamos passar por alguma turbulência aí, algumas adaptações, né, que a indústria vai ter que fazer, que o comércio vai ter que fazer. Vai ter um momento aí que vai ser meio turbulento, mas dentro de alguns meses essa turbulência passou e está todo mundo com dinheiro na mão, né, e tem muito mais renda circulando pelo país, né? Então tem essa discussão, existe essa discussão. Muita coisa do que vocês falaram faz parte dessa discussão, mas é fato, né? Um aumento de renda dinheiro na mão das pessoas vai aumentar o consumo, o que significa mais dinheiro na indústria, mais dinheiro no comércio, mais dinheiro no setor de serviços, mais imposto para o governo, né? É um ponto de vista interessante. Isso, Hermínio. Isso. Quem comentou aqui do salário mínimo dos Estados Unidos, Matheus e Hermínio, os dois estão certos, viu, gente? Os dois estão certos. Tá? Essa coisa aí dos Estados Unidos, o salário mínimo é maior, mas você tem que pagar um monte de coisa por sua conta, né? Você tem que pagar saúde, você não tem direito trabalhista, você não vai receber 13º, você não tem férias pagas, né? São coisas que se equilibram aí, né? Então, pessoal, eu estou fechando com vocês aqui essa questão da renda, tá? Primeiro eu falei do preço dos bens, né? As pessoas vão querer comprar se o bem for mais barato, se ele for mais caro, muita gente não vai querer comprar. Depois eu falei dos substitutos. Se existir um substituto, eu não compro o bem, eu compro o substituto, se for mais barato, né? E eu fiquei com esse trem da soja na cabeça. Hoje mais tarde eu vou ter que fazer compra, eu vou comprar lá alguma coisa de soja, viu? E eu falei o terceiro, a renda. A gente com dinheiro na mão, a gente vai consumir mais. Tem alguns produtos que a gente vai consumir mais, se a gente tiver mais dinheiro, outros produtos não faz diferença, tá? Mas, de toda forma,
no geral, com mais renda na mão, a gente vai consumir mais. Gente, eu estou gostando dos comentários, viu? O nível aqui está altíssimo hoje, vocês estão de parabéns. Esse aqui é mais complicado, gosto ou preferência do consumidor. Aí depende... Mas isso aí, João Vitor, você está certo, viu? Isso aí você está certo. Se a renda do trabalhador subir muito, muitos preços vão subir, mas não quer dizer que vai virar bagunça igual era nos anos 80 e início dos anos 90. Não quer dizer, tá certo? Vai depender da indústria conseguir produzir o suficiente para atender essas pessoas, tá certo? Sim, sim. Vai depender da indústria conseguir se adaptar e produzir mais para poder atender as pessoas. Aí o preço volta para um valor normal. Por isso, gente, só para fazer um parênteses aqui, a inflação não quer dizer que ela é uma coisa ruim ou boa. Quer dizer, ela não é boa, né? Mas você ter um pouquinho de inflação não é o fim do mundo. Pode ser que a gente está passando por uma adaptação da indústria, né? Aí a indústria vai lá, contrata mais funcionários, né? Traz mais máquinas, consegue produzir mais, consegue entregar para as pessoas o que elas estão querendo comprar. Aí o preço vai voltar para um padrão mais parecido com o que tinha antes. Tá certo? Depende, né? Depende. Tem coisas que dá para você produzir mais, as pessoas querem mais, você produz mais e atende as pessoas, né? Tem produtos que você realmente não consegue acompanhar essa demanda maior, e aí o preço sobe e fica lá em cima, tá certo? Depende de produto para produto. No geral, aí se a gente for falar Brasil, né, como um todo, no geral, na maioria dos produtos, eu acho que é possível sim fazer uma adaptação, porque aqui a gente produz quase tudo, né? A gente tem uma indústria grande aqui, diversificada no país como um todo, né? E eu acredito que dentro de algum prazo a gente conseguiria sim adaptar, né, pelo menos para os bens aí mais comuns do dia a dia, a gente conseguiria, indústria alimentícia, né, roupas, essas coisas que são mais urgentes aí do dia a dia, a gente conseguiria sim adaptar a indústria para poder atender uma demanda maior, já que as pessoas estariam com mais dinheiro na mão. Acho que e aí a gente estabilizaria, né? Até porque a inflação, gente, ela é calculada em relação ao ano anterior, né? Não quer dizer que é um valor assim para sempre, né? Então, se o preço subiu em relação ao ano passado, né? Então, isso é relativo, tá certo? Então, o que o João Vitor falou tá certo, mas no primeiro momento, tá bom? Pode ser que depois de um tempo a gente consiga aumentar a produção e aí o preço volta para um nível normal, tá certo? Para vocês terem uma ideia, gente, os produtos mais básicos, arroz, feijão, acho, se não me engano, café também, milho, os produtos mais básicos, gente, existe um estoque gigantesco, chama estoque regulador do governo, que ele serve para isso, tá? O governo do Brasil tem chama Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O que essa Conab faz? Ela compra milho, quando o milho está barato, milho, arroz, feijão, acho que café também, soja com certeza. Ele compra quando está muito barato e faz um estoque, deixa aquele estoque guardado. São coisas que têm uma durabilidade grande, né? E aí vamos supor que as pessoas comecem a consumir mais arroz e feijão, e são produtos importantes, eles têm que estar na nossa mesa, né? O governo vende o estoque dele para poder atender essa procura para o preço não subir muito, tá certo? Chama estoque regulador. Só para dar um exemplo para vocês do Estado, né, do governo, organizando a economia para não subir muito o preço de coisas muito básicas, né? Então, você tem escritórios aí no Brasil inteiro, dessa Conab, que eles compram e estocam esses bens que são mais urgentes, né, mais importantes para nós, né? Então, vamos supor, a renda das pessoas subir um tanto, né? E as pessoas começarem a comer mais arroz e feijão, não muito mais, porque você não vai comer 2 pratos de arroz com feijão só porque sua renda aumentou.
né? Mas se você aumentar aí, não, Yuri, a aula tá tão boa hoje, Yuri. Depois eu falo de comida, a gente faz uma polêmica de comida aqui, mas a aula tá tão boa hoje. Se a minha renda crescer, e talvez eu aumente aí, ó, 20% o meu consumo de arroz e feijão, vamos supor, né? Subir um pouquinho o arroz com feijão, para evitar que o preço suba, porque tem muita gente querendo comprar mais arroz e feijão, o governo vende o estoque dele de arroz e feijão, tá certo? Para ter mais aí disponível no mercado e o preço não precisar subir. Mas aí a gente está falando de outra coisa antes da hora também, tá? Então, ó, o quarto elemento que vai falar da procura. Vou falar depois, Matheus, vou falar depois, é o que vem logo depois, né? Eu falei primeiro do preço, depois eu falei dos substitutos, se existe o substituto, então a demanda não cresce, porque eu posso jogar minha demanda para comprar o substituto, né? Depois eu falei da renda das pessoas e agora é o gosto. O brasileiro gosta de arroz. Só para ficar no exemplo aí que a Maria Eduarda trouxe para a gente. O brasileiro gosta de arroz, né? Arroz com feijão também, mas gosta muito de arroz. E se o preço do arroz subir bastante, a gente vai. Feijão a gente até consegue substituir por outras coisas, mas arroz é difícil substituir, né? Você não tem um substituto para o arroz que seja muito, muito fácil, assim, né? Muito óbvio, né? Então, se o preço do arroz for subindo, que é o que aconteceu uns meses atrás, né? Coisa de 2 meses atrás, o preço do arroz subiu muito, todo mundo reclamou e a gente comprou, porque é muito difícil você substituir arroz, né? Então, pessoal, o gosto do brasileiro está muito ligado com o arroz. Ô, gente, só um segundinho aqui. Só um segundinho. Pessoal, taranã, deixa eu ver aqui, fala de imposto. É tipo gasolina. Isso aí, João Vitor. Todo mundo reclama se a gasolina sobe, mas é aquela história. Não vamos falar da gasolina por enquanto, vamos falar no arroz, porque a gasolina tem substituto, entendeu, gente? Aí é o exemplo que eu já falei lá do substituto, que a gente não tem tanta demanda para gasolina porque o álcool pode servir de substituto, a gente joga a nossa demanda para o álcool, né? Isso. Vamos ficar no arroz aqui, ó. Vamos ficar no arroz, porque o arroz a gente não tem um substituto, e o ponto que eu estou falando aqui agora, ó, quer dizer, para mim ó, o negócio está aqui em cima, né? O ponto é que o brasileiro gosta de arroz, né? E a gente acha muito difícil substituir o arroz por outra coisa, né? Então, o que acontece? O preço sobe e a gente continua comprando arroz, a menos que ele fique, sei lá, R$ 50 o saco, né? Ele pulou de 14, até 11. O arroz que eu comprava era 11, o saco de 5 quilos, agora está 19, né? Chegou a bater em 22, 23. O arroz mais caro chegou a bater em R$ 25, né? O pacote, né? Mas o que eu fiz? Eu troquei de um arroz, né, de uma marca para outra para ficar mais próximo do preço que eu pagava. O fato, sim, Matheus, sim. Mas aí, o ponto que eu tô marcando aqui com vocês é esse, é o gosto, tá ali, ó, gosto ou preferência do consumidor. Para o brasileiro deixar de gostar de arroz é muito difícil, né? A gente gosta disso, a gente sente falta. Eu, pessoalmente, como arroz todo dia. E no intervalo como um biscoito de arroz, né? Só para constar, né? Então, pelo fato da gente gostar de arroz muito, né? Isso tem um impacto muito grande na nossa demanda pelo arroz, na nossa procura pelo arroz, tá certo? Então, o preço pode subir um tanto, a gente continua comprando. Pode ter substituto? Não tem substituto,
Mas se tiver, né, não é um substituto muito bom. A gente não está disposto a ir para o substituto, porque o gosto para nós é muito importante, né? Então, a gente tem uma demanda muito forte por arroz no Brasil, porque a gente gosta muito de arroz. Isso é fato, né? Arroz vai com tudo, vai com estrogonofe, vai com feijoada, vai com churrasco, vai com feijão ali, e ovo, né? Arroz com ovinho de gema mole. Arroz vai com tudo, né, gente? Só não vai com sanduíche, mas fora isso, arroz vai com tudo para o brasileiro. A gente gosta muito de arroz. Então, esse elemento aqui, ó, é muito importante na demanda, na nossa vontade de comprar a coisa. Quem é produtor de arroz no Brasil, gente, sabe disso. Ele sabe que ele pode cobrar um pouquinho a mais, porque sabe que o brasileiro vai consumir. É igual droga, né? É igual droga. Vou dar um exemplo terrível aqui, que é droga, né? A pessoa pega o vício por aquilo ali, ela não vai conseguir abrir mão. Né? Então, independente do preço subir, descer, da sua renda subir, não importa. A pessoa pegou o vício, estou falando de arroz, viu, gente? Estou falando do arroz. Né? A pessoa pegou o gosto por aquilo, ela vai ter aquela demanda ali, ela vai consumir aquilo ali, né? Independente do que acontecer. A minha opinião é que é um bom exemplo para essa nossa parte da matéria. Nossa, saí bem, hein? Saí Ô, bem, hein? Dei Paulo, a volta, saí bem da polêmica. ô, Paulo, Oi, Yuri. o senhor já usou algum tipo de entorpecente? Ô, Yuri, eu acabei de dar a volta numa polêmica aqui, você vai querer me jogar em outra? Não, não vem não. Não vem não. Acabei de escapar de uma aqui. Dei aquela derrapada, ó. Vai Escapei da ficar só entre polêmica. nós, Eu, pô. você vem com outra? Não, ó. Tô Vai fora. ficar Hoje, entre a gente, hoje eu professor. tô liso aqui, eu tô escapando de todas. Não vem não. Mas, enfim, para essa questão do gosto, né? Se a pessoa tem um gosto por aquilo ali, ela vai ter demanda, ela vai procurar aquilo ali para comprar, independente do preço. Quer ver? Eu vou dar uma opinião mais polêmica do que droga, inclusive. Chocolate. Gente, substituto de chocolate. Existe. Eu já provei, tá? Não é entorpecente, não, mas eu já provei o substituto do chocolate. Chama alfarroba. Alfarroba. Não, creme de avelã não é tanto, não, João Vitor, não é tanto, não. É uma coisa diferente. A tal da alfarroba, você compra a barrinha, igualzinho chocolate, marrom e tal, não sei o quê. Você até engana, mas o trem é horroroso, gente. O negócio é horroroso. Eu já comprei ali, estava vendendo na loja ali junto com o chocolatezinho. Ah, vou experimentar. Né? Já tinha ouvido falar que a alfarroba é nutritivo, né? Tem o mesmo gosto do chocolate, mas tem várias qualidades e tal. Mas a tal da alfarroba é intragável, gente. É intragável. Alfarroba. Horrível, horrível. Né? Então, né, não tem substituto para o chocolate. Não tem substituto. Vocês colocaram aqui creme de avelã, chocolate branco, né? Não é substituto para chocolate, são outras coisas doces, mas não são. Né? Jujuba também é doce, eu gosto de jujuba também, mas não substitui o chocolate, né? É, é... Então, pessoal, se você tem gosto por chocolate, você vai comprar chocolate, né? E independente do preço que for, você compra uma barra menor, mas você vai continuar tendo demanda para chocolate. Chocolate não tem substituto. É gostoso, João Vitor, é gostoso, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é um substituto. É igual você falar, por exemplo, é uma moto e uma bicicleta, entendeu? Na descida, a bicicleta vai igual à moto, mas na subida você vê que não é a mesma coisa, entendeu? Para mim o exemplo é esse. O, o Nutella não substitui chocolate, é outra coisa, é gostosa, eu gosto também, mas não substitui chocolate, é outro gosto doce, né? Então, gente, ó, eu falei aqui das 4 coisas que determinam a procura, a demanda por um produto. Dentro da administração, é,
Taranã, taranã, isso aqui eu já falei tudo, né? Dentro da administração, pessoal, eu aí dentro da minha empresa, eu vou pensar nessas 4 coisas para decidir quanto eu vou produzir e quanto eu vou oferecer do meu bem, tá certo? Do bem que eu produzo, né? Primeiro eu falei do preço, as pessoas vão querer mais o que for mais barato, quando estiver mais barato. Dos substitutos, as pessoas vão querer mais o meu bem quando ele não tiver substituto, não puder trocar ele por outra coisa, que é o caso do chocolate, você fala, paçoca, sorvete já saiu, eu não vou nem ler, viu, Yuri? Eu vou fazer de conta que eu não li, viu? Mas paçoca, você pode botar a paçoca numa ratoeira, gente, que eu vou na ratoeira, eu fico preso, mas eu pego a paçoca. É simples assim, né? Você pode falar, toma uma paçoca, professor, está envenenada. Eu vou falar obrigado e eu vou comer ela sabendo que está envenenada, tá certo? Chocolate não tem substituto, né? Então, o fato de você ter um bem substituto vai determinar se as pessoas vão querer comprar o seu produto ou não. O terceiro, a sua renda, né? Se você tiver mais renda, você vai ter mais demanda para poder consumir, né? Mais demanda, mais procura pelo produto. E por último, o gosto, né? Quanto mais você gostar daquela coisa, ou quanto mais a população gostar daquela coisa, a população vai querer o produto. E aí, gente, não sei se vocês perceberam, várias coisas que eu dou exemplo aqui, né? E hoje já teve, né? Vocês vão lá e falam: olha, eu queria ser produtor disso para eu ganhar dinheiro, porque não tem escapatória. É isso aí, gente, né? Alguns produtos aqui a gente sabe que não tem substituto, as pessoas gostam, né? O gosto aí é muito grande. Então eu sei que eu posso jogar um preço mais para cima que as pessoas vão comprar, mesmo elas tendo pouca renda. Olha só, eu fechei aqui um, 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 um gráficozinho aqui, né? De quanto que eu posso oferecer do meu produto, né? Arroz, por exemplo, que eu falei, as pessoas gostam, não tem um substituto, né? O preço dele, por mais que ele fique alto, é uma coisa, né, de 20 por aí, né? Ou você compra um pacote de 1 quilo, que seja, né? E a única desvantagem do arroz é que se as pessoas ficarem ricas, elas vão continuar comprando a mesma quantidade de arroz. A única desvantagem. Os outros 3 são só vantagem. Então, né, no fundo, vantagem aqui é produzir arroz, né, gente? Até mais do que chocolate, que é uma coisa que as pessoas gostam, que não existe um substituto, porém, né, o chocolate também eu não vou comprar mais se eu tiver mais renda, né? Vou comprar um pouco mais, mas não muito mais. Mas esses 4 elementos aqui, eles determinam o quanto que as pessoas querem comprar de um produto aqui, ó. Pronto, ó, fiz um resuminho aqui, ó. Ó, quantas pessoas querem comprar de um determinado produto? Qual é a demanda do produto? Ó, é o preço do produto, mais, né, o fato de ter substituto, né, existe ou não existe um substituto, mais a renda do consumidor. Se o consumidor tiver com grana, tem mais chance dele querer comprar esse produto, e o gosto do consumidor, quanto mais as pessoas gostam daquilo, especificamente daquilo, né, maior vai ser a demanda para o produto. Tá certo? Então, esses quatro elementos aí que vão determinar o quanto as pessoas querem comprar de um determinado produto. Tá certo? Sistemas que funcionam sem um Estado. Bom, é competição, né, Hermínio? É competição, né?
Aí é cada um por si. Tem algumas áreas que essa competição não é tão complicada, né? Mas tem outras áreas que que ela chega até a ser positiva, né? Mas tem outras áreas que essa competição gera problemas, né? Então, por exemplo, se todo mundo for olhar o custo-benefício, né, de um investimento, de uma produção, tem muita coisa que não vai ser feita, né? Igual o exemplo que eu dei aqui para vocês da rede de celular, né? Você tem cidades pequenas que você não vai ter ali uma quantidade de consumidores que anime a Vivo ir lá e botar uma antena, né? Então o Estado entrou com dinheiro para poder o negócio ser vantajoso para a empresa de celular, para instalar a antena, né? E também para a população que vai passar a ter um serviço ali. Então, sem a participação do Estado, você vai ter alguns lugares, algumas pessoas, algumas classes, né? Algumas profissões que vão conseguir sair melhor aí nessa competição e outros que vão ficar muito, muito marginalizados. No geral, eu acho que é negativo. Tá? Se você for fazer uma soma aí pelo país inteiro, eu acho que o resultado seria negativo. Até mais, ó, deixa eu dar dois exemplos aqui, ó. A China, é, a grande força da economia da China, a China é um país pobre, né? Mas ela tem uma economia grande, né? Como tem muita gente lá, ela tem uma população muito grande, eles têm muita demanda para tudo, né? Então significa que você tem que ter uma economia com muitos setores funcionando para todo mundo, né? A ideia, né, até do fato de ser uma economia planejada na China, né, é você garantir com que todo mundo tenha acesso a alguma coisa, pelo menos um pouquinho, todo mundo vai ter acesso. E para você poder fornecer um pouquinho para todo mundo daquela população, você acaba tendo uma demanda muito grande para tudo, né? Que é o que faz com que a economia da China seja tão grande. É pelo tamanho da população, pelo tamanho do país, né? Então você imagina, por exemplo, se a China não tivesse toda essa estrutura de governo para fazer com que todo mundo tivesse acesso a um pouquinho, você ia ter ali alguns pontinhos de riqueza nas maiores cidades, né? Uma grande população miserável, né? O consumo ia ser baixo, só nessas pontinhas de cidades que você ia ter um consumo mais alto, né? Mas no país como um todo, o consumo ia ser baixo e o país perderia como um todo, tá certo? A Índia é a mesma coisa, né? Só que a Índia não tem uma economia tão planejada como a da China, mas tem também. É uma economia mais planejada do que livre, né? O próprio Brasil, gente, se todo mundo aqui no Brasil puder consumir um mínimo, um padrão mínimo, a nossa economia explode de crescer, né? Porque tem 200 e tantos milhões de habitantes aqui, acho que 210 milhões de habitantes, é uma população grande, né? A nossa demanda aqui de muita coisa, ela é grande porque nós temos uma população grande, tá certo? Era só ter um esforço aí para garantir esse consumo mínimo para todo mundo, mas é o Estado que vai fazer isso, né? É o Estado que vai fazer isso. Tá certo? Não precisa tomar de um e dar para o outro, né? Organizar a economia. É igual eu estou falando, né, desde a semana passada. É dividir os recursos, né? Distribuir os recursos melhor para que todo mundo tenha alguma coisa. Isso vai ter um impacto em termos de consumo aí no país como um todo muito grandes, né? Aí, gente, eu falei para vocês o que leva as pessoas a quererem comprar um bem. Tá certo? Deixa eu até aproveitar que eu estou fazendo um resumo. Aqui, ó, eu tinha falado demanda, né? Eu expliquei os 4 fatores da demanda, né? É, significa o que leva as pessoas a comprar um determinado bem. E agora, e a oferta? A oferta é o que leva o produtor a produzir e colocar esse produto à venda.
Aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente está falando aqui. Então, agora nós estamos falando da empresa, né? De quem está dentro da empresa, do administrador, do produtor. O que faz ele produzir e colocar isso à venda? Primeira coisa, o preço do próprio bem. Se aquela coisa está cara, está saindo cara, as pessoas estão comprando cara, ele vai querer produzir muito, porque ele vai querer ganhar muito. Tá certo? Então, se o preço daquele produto está alto no mercado, então o produtor vai querer produzir para ganhar muito, né? Então, simples assim, ó. O preço do arroz subiu, para pegar esse exemplo aqui que a gente está falando, né? O preço do arroz subiu, subiu. Eu que sou agricultor, eu vou plantar arroz porque o preço do arroz está lá na altura e eu vou querer ganhar com isso, né? Então, o que me leva a oferecer arroz no mercado, a produzir arroz e oferecer arroz para o mercado? É o fato do arroz estar com preço alto, tá certo? Então, aqui, a oferta de um bem parte daqueles que produzem. E aí você tem 3 fatores que vão fazer a gente querer produzir o bem. Primeiro é o preço, né? Quem tem contato com o pessoal que tem sítio, que tem fazenda, eles estão sempre pensando assim: quanto que está o preço do milho? Milho é uma coisa que dá muita saída, né? Que você vende muito fácil, né? E o preço do milho está alto também, atualmente, né? Então, o agricultor vai pensar, olha, o que está com preço mais alto, arroz ou milho, então eu vou produzir. Então, eu vou produzir mais arroz ou mais milho, dependendo do tanto que o preço estiver mais alto, né? Beleza, essa é fácil, né, gente? Essa é fácil, né? Eu vejo o valor daquele bem, né? Quanto que o mercado está disposto a pagar, então eu vou oferecer, eu vou querer produzir e oferecer esse bem. O segundo, né, que vai gerar a oferta do bem, né, aqui, ó, preços dos fatores de produção desse bem, ou seja, componentes, boi também, Yuri, boi também, né, componentes, matérias-primas, mão de obra, entre outros elementos necessários, né. Então, por exemplo, se estiver muito caro para eu fabricar o meu produto, eu não vou querer, entendeu? Porque é aquela história, se tá caro, vamos supor, o óleo diesel, eu vou ter que gastar, né, diesel para botar no meu trator para poder preparar a terra, né? E tá muito caro o óleo diesel, e eu fico pensando, pô, eu vou gastar uma grana com isso, vai que eu plante o milho, colha o milho, né, daqui a, sei lá, 6, 8 meses, né, não sei que o tempo da safra do milho, na hora que eu colher, o meu milho vai chegar muito caro lá. Será que vão querer comprar? Aí eu fico meio com o pé atrás, né? Porque tá caro produzir aquela coisa, né? O adubo, gente, adubo é uma coisa que o Brasil tem um problema gravíssimo com adubo. A gente produz pouco e a gente precisa de muito. A gente poderia produzir muito adubo, mas a gente não produz. A gente produz muito pouco. E a gente consome muito adubo, né? Se o adubo ficar muito caro, né, eu que sou produtor rural, vou pensar, adubo atualmente ele está com preço razoável aí, ele não está muito caro. Mas, por exemplo, a gente compra muito adubo do Marrocos. Na verdade, a gente compra a matéria-prima para o adubo, né? Esqueci o nome, eu esqueci o nome. A gente compra muito do Marrocos, que é o país que mais produz. Gente, esqueci o nome do elemento químico lá que eles têm no Marrocos, que eles até falam que é o novo petróleo, que todo mundo precisa, eles produzem muito, né? E o Brasil compra demais, mas o preço é em dólar, né? O Marrocos vai vender para a gente em dólar, que eles não são bobos, né? Se o dólar começa a subir demais, o adubo para nós, o Brasil, vai começar a ficar caro, né? E aí eu, como produtor rural, eu vou ficar pensando, pô, eu vou gastar uma grana de adubo
vou gastar uma grana de óleo diesel. Quer saber? É capaz de eu até não produzir nada, né? Deixar minha terra parada aqui 1 ano, vou viver do que eu tenho guardado na poupança, sei lá, vou alugar, arrendar essa terra aí para outra pessoa, vou fazer qualquer coisa. Eu não produzo, né? Se o preço estiver muito alto, eu paro de produzir. Porque o risco de eu gastar muito para produzir, o meu produto ficar muito caro e as pessoas não quererem comprar, às vezes esse risco é muito grande, tá certo? Então o produtor, ele vai pensar também no quanto que custa para ele produzir esse bem. Se ficar muito caro, ele vai ficar com medo, tá certo? Então aqui, ó, mão de obra também, tem tanta coisa que você para de produzir, porque a mão de obra tá cara, é mão de obra muito especializada, aí você para de produzir, vai produzir outra coisa, né? Então, ó, o segundo elemento que vai fazer com que a oferta do bem seja impactada, né? O custo de produção. Tá certo? Isso aí é que muita gente está falando isso hoje em dia, né? Gasolina está subindo, tem muita coisa hoje em dia que está subindo o preço e tem muitos produtores que vão parar de fabricar, né? Porque está ficando muito caro, né? E por último, né, aquela ideia que eu tinha falado com vocês dos substitutos, né? Se, vamos supor, eu produzo, deixa eu ver, eu produzo arroz, né? Eu produzo arroz. É, tudo bem, estou ganhando maior grana com arroz, né? Mas eu vejo que o feijão está ficando muito caro, né? Tem nada a ver, é outro plantador, é outra pessoa, em outro lugar, né? O feijão está muito caro, aí eu começo a pensar, bom, tá tudo bem aqui para mim. Aqui para mim produzir arroz está tudo muito bem, mas o preço do feijão está subindo, o feijão está tendo problema lá. Então é possível que as pessoas comprem menos arroz porque elas estão comprando menos feijão. Olha que coisa doida, né? As pessoas vão comer arroz sozinho? Eu como, mas a maioria das pessoas não, vai comer junto com o feijão. Então eu começo a imaginar, vai cair o consumo de feijão porque as pessoas o feijão está muito caro, por exemplo, teve alguma seca, alguma coisa assim, né? E aí eu começo a pensar, eu vou produzir menos arroz, porque as pessoas vão comprar menos arroz, porque elas estão comprando menos feijão, né? Então, o empresário, gente, geralmente ele olha não só para o produto dele, mas ele olha para os outros produtos que estão relacionados ao produto dele, igual aquela história que a gente está falando antes, né? O exemplo aí que alguém tinha dado, né? Internet, computador. Eu vejo que as pessoas, vamos supor que eu sou aqui da Vivo, da Claro, né? De alguma provedora de internet aí, né? Eu vejo que as pessoas estão comprando muito computador. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha rede, expandir minha rede aí de fibra ótica, porque eu sei que as pessoas vão ter mais computador, elas vão querer mais internet, né? Então aí eu tenho um incentivo para poder produzir mais, oferecer mais internet para as pessoas, porque eu estou vendo que eles estão comprando muito computador, muito smartphone e tal. Então é uma coisa ligada à outra, tá certo? Aí vocês podem pensar em carro também, né? Para cada carro vai ter que ter 4 pneus, vai ter que ter combustível, vai ter que ter manutenção, vai ter que ter lava-jato, né? Até as coisas mais básicas, mais simples, né? Quanto mais vem de carro, mais vai ter que ter oficina mecânica, né? Para dar manutenção, troca de óleo, posto de gasolina, né? Então todos esses outros produtores eles estão de olho, né? Tá vendendo muito carro, eu posso abrir uma troca de óleo aqui no meu bairro, porque as pessoas vão ter que trocar de óleo do carro. Então, eu, como produtor, vamos supor, né, como administrador, eu vou abrir aliás, é uma coisa que eu vejo aí que dá bastante dinheiro. Porque todo bairro praticamente tem uma ou duas trocas de óleo, né? E não para de abrir, então as pessoas estão oferecendo esse serviço porque elas sabem que está vendendo muito carro, né? Está vendendo muito carro e os carros usados não param de andar e estão entrando os novos também para andar, né?
Então, eu vou querer oferecer mais do meu produto, porque eu estou vendo que os produtos próximos do meu estão tendo um consumo maior. Tá certo? Então, gente, a oferta, ou seja, né, o que leva um produtor a produzir e levar seus produtos para a venda, né? A oferta é muito mais fácil de entender, porque depende de uma pessoa só, um empresário só, né? Ele está ali pensando quanto de internet que ele vai oferecer, onde ele vai colocar a rede dele de fibra ótica, né? Ou se eu vou pegar um dinheiro que eu recebi aí e abrir uma troca de óleo, abrir um posto de gasolina e tal, você está pensando o que você vai fazer, você olha para os produtos parecidos, os produtos estão relacionados ao seu, né? É venda de carro, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então, o que eu estava falando com vocês? Né? A renda, a oferta, aí aqui, ó, tem um gráficozinho. Ó. Quanto maior o preço, maior será a oferta, né? O preço está subindo, a oferta está subindo. Tá bom? E aqui, ó, é o que eles chamam de equilíbrio de mercado. Quando vocês falam, lei da oferta e da demanda e tal, é isso aí, gente. A gente viu primeiro a oferta, que depende de 4 fatores, a primeira demanda, que depende de 4 fatores, e agora a oferta, que depende de 3 fatores, né? Sendo que são ideias parecidas, né? No final, e eu mostrei para vocês o gráfico de demanda, o que leva as pessoas a quererem comprar. Mostrei para vocês agora rapidinho o gráfico de oferta, o que faz os produtores quererem oferecer. E juntando os dois, olha que bacana, gente. Esse gráfico aqui, ó, é a lei da oferta e da procura. Esse gráfico é a lei da oferta e da procura. Ó. O preço fica aqui, a quantidade fica aqui. Né? Quanto maior o preço, olha essa listinha laranja aqui, ó. Quanto maior o preço, mais os produtores vão querer oferecer. É essa reta aqui, ó. Vai subindo o preço, vai subindo a quantidade de oferta. Tá bom? Que os produtores estão produzindo e botando a prateleira, né? Quanto maior o preço, mais eles querem produzir. E aqui a verdinha é a demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade as pessoas querem comprar. Não é só o preço, né, mas isso tudo que eu falei está cabendo aqui dentro do gráfico. Né? Quanto maior o preço, menos as pessoas querem comprar. Aqui embaixo, ó, o preço está menor, as pessoas querem comprar mais. Esse ponto aqui no meio, é o equilíbrio. Tá certo? Vários de vocês vieram comentando aqui, eu não respondi, eu falei, espera mais um pouco, tal. Esse ponto aqui, ó, onde cruza o laranja com o verde, chama ponto de equilíbrio. Todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz, né? O produtor, ele vê, né, que ele está oferecendo uma quantidade específica e ele está conseguindo vender, né? O comprador está conseguindo comprar e é a quantidade que está equilibrado, tá certo? Quando eu estava falando mais cedo, né, vamos supor que a gente triplica o nosso salário mínimo sai de 1.000 e pouco para 3.000 e pouco. O que acontece? As pessoas vão ter muito dinheiro e vão querer comprar muito, tá certo? Só que não vai ter oferta para isso ainda, que a oferta demora um pouquinho para aumentar, né? Então a oferta vai estar aqui embaixo, né? E as pessoas estão dispostas a comprar, mas as pessoas não conseguem comprar porque não tem, aí o preço vai subir, que era o que vocês tinham falado. Mas com o tempo, o produtor consegue produzir mais, né? E o preço volta ao normal, volta para esse equilíbrio aqui, ó, esse que eu estou falando com vocês. Então, ó, só para resumir, o que é esse ponto de equilíbrio? É onde a oferta e a demanda se encontram. O produtor produz exatamente aquilo, a quantidade que o consumidor quer comprar, está disposto a comprar. Então, está tudo certinho. O produtor sabe se ele produzir um a mais, ele já não vai conseguir vender, né? E o consumidor sabe que é só aquilo ali que ele está disposto a comprar. Ele não está disposto a comprar mais
e nem menos, né? Ele está disposto a pagar aquele preço por aquela quantidade. E o produtor, sabendo disso, ele vai produzir só aquilo, né, que as pessoas estão dispostas a comprar. Tá certo? Por aquele preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, nesse ponto e eu não vou cobrar o gráfico na prova, mas eu quero que vocês entendam que existe um momento, existe um preço específico que eles chamam de preço de equilíbrio, tá? Os produtores estão dispostos os produtores estão dispostos a produzir X quantidade, né, por aquele preço, e sabem que eles vão vender tudo. E os consumidores, por aquele preço ali, eles estão dispostos a comprar aquela X quantidade. Todo mundo está feliz. Tá certo? Eu vou abrir para dúvidas, gente, de vocês, mas aí vocês já podem começar a colocar o nome aqui para chamada, tá certo? São 6 para as 3, né? Mas quem tiver dúvida pode fazer a pergunta aqui, tá certo? O ponto de equilíbrio, gente, é onde está todo mundo feliz, tá? É o preço que o mercado aceita, que o consumidor está disposto a comprar, né? O produtor está disposto a produzir aquela quantidade e vender, tudo equilibrado, todo mundo feliz. Então, né, é a lei da oferta e da demanda, é aquele ponto em que ela estabiliza, tá certo? Que aquela ali tá estabilizada. Se você abrir uma troca de óleo a mais, vai falir. Não tem tanta gente para ir lá, tanta gente disposta a trocar o óleo do carro, né? Mas se tiver uma a menos, vale a pena você abrir. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Ok, gente. Bom, então eu vou parar a gravação aqui, gente. A nossa programação para nossas próximas aulas são